Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda, psicóloga, responsável pelo desenvolvimento do perfil profissional do Salto Delas. Então nós teremos 3 encontros. O primeiro deles, que será essa nossa aula de hoje, será sobre perfil profissional e a construção desse perfil. Então, para começar, eu vou dividir com vocês um pouquinho da minha experiência profissional e do que eu recebo em consultório sobre a questão do perfil profissional, a necessidade que as pessoas têm de evoluir, de se experimentar num novo cargo, numa nova empresa, a necessidade de mudança que cada uma sente, ou de uma inserção no mercado de trabalho, ou até mesmo de uma renovação, que muitas vezes acontece. Com essa minha experiência, eu percebo, e nós percebemos no Salto Delas, a necessidade de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para estarem seguras ao procurar o seu emprego, a procurar a sua área de atuação. Nós especificamente estamos focadas agora na parte de assistente administrativo financeiro. Então, para você que deseja trabalhar nessa área, quer ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a área, tanto técnica quanto do perfil profissional, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Então vamos ao primeiro tópico dessa aula 1, que nada mais é do que a construção do perfil profissional, como eu falei desde o início. A ideia é, quando a gente pensa numa construção civil, uma construção de um prédio, por exemplo, é que tenha um plano, projeto, as ferramentas para poder executar o trabalho e a competência do pessoal que vai executar a obra, Partindo desse princípio, a gente tem que pensar que, assim como numa obra a gente precisa ter um plano, uma competência e ferramentas, assim também na construção do perfil profissional. Nós precisamos saber as nossas competências, quais as ferramentas que nós vamos utilizar e qual é o projeto, qual é o plano. Então, no cargo de assistente administrativo financeiro, se você quer entrar numa empresa, o que você precisa? Saber qual é o ramo de atuação dessa empresa, qual é o cargo que você vai executar, no caso de ser assistente administrativo financeiro, e saber o que você precisa ter para você ser aceito ou aceita nessa empresa. O que a gente precisa pensar? Que para eu poder entrar numa empresa que eu desejo, eu preciso conhecer, pesquisar sobre a empresa, saber o ramo de negócio dela, em que área da empresa eu vou atuar, com que pessoas eu vou articular, se é com os meus superiores, se é com os meus pares, colegas. E isso é o nosso plano, o nosso projeto. Agora, se a gente for pensar na parte das ferramentas, quais as ferramentas a gente vai utilizar? A primeira delas é o conhecimento técnico daquela área. Então, se você está assistindo o vídeo até aqui, significa que você está interessado no assistente administrativo financeiro ou algo próximo dessa área. E para isso a gente precisa ter conhecimento. E esse conhecimento pode vir através de um livro, de uma formação, de um curso ou das suas próprias experiências pessoais e profissionais anteriores. Tudo isso agrega ao seu perfil profissional e à sua capacitação para executar a sua tarefa dentro da empresa. Ser bom no que faz e compreender os impactos da sua parte sobre o todo. E ter uma visão global ajuda numa comunicação de um modo geral. Inclusive, a comunicação vai ser um tema muito importante da nossa segunda aula desse workshop. Eu vou falar sobre relacionamento interpessoal e comunicação. Porque, gente, uma pessoa que não, já dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, estar aberto a conhecimento com certeza vai agregar no seu perfil profissional de qualidade. Outro fator importante desse processo é estar bem informado. Porque vamos combinar, gente? Quando uma pessoa sabe do que está falando, torna a conversa muito mais interessante. E para além de conversar com alguém que sabe do que está falando na vida pessoal, na vida profissional é ainda melhor, porque a pessoa transparece uma confiança sobre aquilo que ela está exercendo. Então, a minha proposta é que você seja a referência para a sua equipe, seja a pessoa que tem informação, busque informação, não desista de ler, de estudar, de ver, assistir séries, filmes que te tragam algum conhecimento e que tu estejas inteirado sobre todos os assuntos que dizem respeito a tudo que as pessoas se interessam. Além, é óbvio, de saber principalmente sobre a sua área de atuação. A próxima ferramenta que é indispensável e que agora com a pandemia isso veio muito à tona é a facilidade com a tecnologia. Gente, quem, 5 anos atrás, 2 anos atrás, imaginou que a gente dependeria da tecnologia para poder trabalhar, para poder se comunicar, para poder demonstrar afeto.
já que os abraços, os beijos foram impedidos devido à pandemia. Então, com isso, a gente percebe que a tecnologia é um caminho sem volta, não existe mais retrocesso. Agora, daqui para frente, cada vez mais, a tecnologia vai fazer parte da nossa realidade. A gente precisa do celular, do computador, do tablet, enfim, de várias tecnologias que são ferramentas fundamentais hoje na nossa comunicação e no nosso trabalho. Haja visto eu, né? Sou psicóloga, já atuo há alguns anos e eu nunca imaginava que eu ia depender de um celular ou de um computador, de um notebook para poder fazer as minhas sessões com os meus pacientes. Na verdade, eu confesso para vocês que eu tinha até um pouquinho de resistência. Era uma dificuldade. Alguns pacientes que se mudavam de estado ou de país pediam que eu continuasse, eu dizia, olha, eu prefiro não e tudo mais. Eu sempre dava um jeitinho de fugir. E com a pandemia eu me vi obrigada a me desafiar e entrar em contato com essa tecnologia que no final das contas só estava voltada ao meu favor. E aí eu descobri na pele que quem interage bem com as tecnologias, quem tem facilidade, aliás, quem tem disponibilidade para lidar com tecnologia, porque ninguém é obrigado. Só que se a gente quer evoluir, se a gente quer estar no mercado de trabalho da atualidade, a gente precisa sim se debruçar sobre a tecnologia e conhecer um pouquinho mais, porque hoje é um diferencial competitivo imprescindível. Bom, e para finalizar, vamos para a nossa última ferramenta da aula de hoje, que nada mais é do que elegância e cordialidade. Gente, quando eu falo isso, eu tenho até medo de ser mal interpretada, porque às vezes as pessoas pensam, ser elegante precisa estar bem vestido, ou bem vestido é uma questão muito interpretativa, né? Quando eu falo de estar bem vestido ou vestida, eu digo que está vestida de acordo com a imagem que aquela profissão, que aquela atuação exige. Ser elegante e cordial sempre atrai. Ter essas características para si ajudam a conquistar e demonstrar maturidade e simpatia. E quem é que não gosta, né, gente, de estar do lado de uma pessoa agradável, que é cordial, que é elegante, que é gentil? Portanto, seja a pessoa que você gostaria de conviver. Eu tenho certeza que com essa ferramenta ninguém erra. Vamos para as competências agora? Bom, a competência nada mais é que a união de 3 fatores: conhecimento, capacidade e vontade. Gente, conhecimento nada mais é do que saber o que fazer e por que está fazendo. Capacidade é como fazer, como é que eu vou executar essa tarefa, quais as ferramentas que eu preciso para executar essa tarefa. Então, saber como fazer garante que você tem capacidade para executar aquilo que foi lhe solicitado. Além disso, a vontade, gente, desejo de fazer. Tenham vontade, boa vontade de fazer aquilo que vocês são solicitados para fazer. Porque a boa vontade, ela garante todos esses fatores que nós falamos até agora, garante dentro da boa vontade. Quem tem boa vontade dá um jeito. Quem não tem, inventa uma desculpa. E você não vai querer ser a pessoa que vai inventar desculpa, não é mesmo? Até porque está aqui comigo até agora, então já demonstra que quer ser muito melhor do que foi até hoje. Bom, gente, o que a gente viu até agora é só um pouquinho do que a gente vai ver no nosso curso completo. Eu estou, claro, explanando aqui de uma maneira generalizada para que você possa saber qual é a nossa proposta de trabalho e aonde a gente quer atingir as pessoas que estão buscando esse conhecimento, essa performance melhorada. Com isso, eu convido vocês a virem conhecer os nossos próximos módulos, que serão relacionamento interpessoal e comunicação, e por último, a construção de um currículo ideal e a maneira como você vai se portar numa entrevista de emprego. Então essa foi a aula 1, eu sou Amanda Freitas, psicóloga, espero vocês para a próxima aula de amanhã. Até lá!